Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, muito importante a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre energia, o que movimenta o mundo, energia mundial. Vamos falar um pouquinho também de combustíveis fósseis, ok? E falar de energia e combustíveis fósseis é o capítulo 1 do quarto livro de vocês, tá ok? Então o objetivo desse capítulo é a gente entender como é que foi essa evolução de nós usarmos energia. Aí vamos pensar na Revolução Industrial, como foi aquele processo da passagem do uso do combustível, do carvão mineral, da queima do carvão vegetal, tá? Estabelecer relação entre o uso de energia e o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da população. Vamos fazer uma coisa bem importante, classificar as fontes de energia em primária, secundária, renováveis, não renováveis, tá? Energia alternativa e reconhecer que os tipos de combustíveis fósseis são combustíveis que estão ficando para o desuso e principalmente ficar para o desuso porque as fontes de energia alternativa como a energia eólica do vento, a solar, energia proveniente do sol, a energia proveniente das marés, a energia proveniente geotérmica, que é o do calor da Terra, ok? E aí então a gente começa a nossa aula falando de classificação, né? O que a gente tem que pensar? Que eu tive um boom nesse uso de energia quando a gente começa a falar da Revolução Industrial. Eu não posso deixar de falar de energia sem falar da máquina a vapor, né? Se a gente lembrar do filme Titanic, né? Aquelas pessoas jogando carvão mineral dentro das caldeiras, ou se a gente pensar no desenho do Pica-Pau, quanto mais ele joga carvão ali dentro, mais velocidade ela pega. Aquele motor era à base de carvão. E aí a gente começa a ter um aumento, isso na primeira Revolução Industrial. Então a gente começou a usar carvão, petróleo, aí já a gente começa a modificar o petróleo para a segunda Revolução Industrial, e aí a gente começa a usar para a terceira Revolução Industrial a biomassa, energia nuclear, gás natural, ok? E isso tudo a gente chama de matriz energética. O uso da energia após a terceira Revolução Industrial, né? Ela não muda muito. Petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear. E aqui no nosso livro a gente vai falar muito sobre a energia das hidrelétricas. Por que das hidrelétricas? Porque as hidrelétricas, elas só conseguem ser utilizadas onde eu tenho rios de planalto. Por isso que o livro que nós acabamos de estudar, a gente falou do potencial hidrelétrico, da usina binacional de Itaipu, que fica dentro do Rio Paraná. Então a bacia do Paraná é a bacia mais importante em fonte de energia elétrica, enquanto a bacia do Rio Amazonas é aquela que vai ser mais utilizada como fonte de navegação, tá ok? E aí então a gente começa a perceber que a energia elétrica é muito utilizada, né, que é uma energia secundária. Primeiro tipo de energia, a água, vamos falar assim, ela passa pelas turbinas, mexe a turbina, aí a energia mecânica se transforma em energia elétrica. A mesma coisa acontece quando nós estamos andando de bicicleta e eu tenho um farol que ele acende através da movimentação da roda da bicicleta, né? Fica um dínamo girando no pneu, ele fica encostando no pneu. Nisso que ele vai encostando no pneu, vai fazendo aquele atrito, a energia mecânica vai sendo transformada em energia elétrica, que é a energia final. Mas olha que bacana, eu tenho que me alimentar, energia primária. A minha energia secundária, aí vai ser a energia secundária, transformar aquele dínamo para o processo da energia elétrica, e energia elétrica é a energia final, ok? Então a gente vai pensando assim, e aí a gente classifica a energia através do ciclo do carbono, do CO2, né, da fotossíntese, da respiração, da combustão, tá ok? Então, como eu classifico a energia? Primária, quando elas são empregadas diretamente. Exemplo, a energia potencial da água usada para rodar um moinho. Eu estou ali com a energia primária.
ela está rodando o moinho, tá? A queda d'água faz com que o moinho vai se movimentando e aí eu vou utilizando as engrenagens ali dentro que vai sendo movimentada até oferecer o tipo de trabalho que eu preciso. Já a energia secundária, há uma sucessão de transformação. O potencial da água, vamos dizer, usada para movimentar a turbina, né, das hidrelétricas. Eu chamo isso de energia mecânica. Essa energia mecânica acoplada a um gerador, esse gerador vai transmitir a energia elétrica que vai ser a energia secundária, tá ok? Então a energia primária pode ser a água, tanto sendo usada no moinho, tanto sendo usada como movimentadora das turbinas. A turbina vai fazer com que a água gere energia secundária, que aí é energia elétrica. A água, ela não é a energia elétrica, ela é a energia que movimenta o moinho, ela é a energia que movimenta a turbina, tá ok? Posso classificar também as fontes de energia como dois tipos. Energia convencional, aquela que é usada em larga escala pela sociedade, como a principal dela, o petróleo. A segunda maior utilizada, o carvão mineral. E a terceira, o gás natural, que nós usamos nos nossos veículos, as fábricas, as indústrias também utilizam. E a água, principalmente aqui no Brasil. Energia alternativa. São usadas em menor quantidade, se encontram ainda em desenvolvimento, mas pode ser energia eólica, o vento girando aquelas hélices, a hélice vai girar a turbina assim como a água vai fazer, tá ok? E aí a energia do vento vai se transformar em energia primária, vai se transformar na energia mecânica e vai gerar energia elétrica, tá ok? Posso falar da energia solar, energia geotérmica, que é o calor que vai movimentar as engrenagens do motor a combustão, tá ok? Então, primária, secundária, convencional e alternativa, né? Posso classificar também em renovável, aquela que é proveniente do calor da terra, aquela que é proveniente da água, aquela que é proveniente do sol, aquela que é proveniente do vento. Agora, energia que não é renovável. Muito importante isso. Os combustíveis fósseis, tá? Petróleo, carvão, gás natural, urânio, que é uma energia alternativa. O urânio enriquecido, ele gera energia elétrica, mas ele não deixa de ser um combustível fóssil, tá? Então, os combustíveis fósseis, eles são utilizados, a gente fala mais deles como petróleo, carvão e gás natural. Como é que eu utilizo eles? Meios de transporte, atividades industriais, siderúrgica, metalúrgica, calefação doméstica, tá? Geração de energia, tá? O carvão, o petróleo, o gás natural, eles giram algumas turbinas e transformam a energia, se transforma em energia elétrica, porque a gente tem um condensador, tá? Vou explicar isso melhor na aula, né? Imagine você numa festa de 15 anos ou uma festa de casamento e acaba a luz. O que eu faço? Eu alugo um gerador de energia que é movido a diesel, petróleo, tá ok? E aí então eu boto aquele gerador para trabalhar, ele vai gerar energia elétrica e aí a festa vai continuar normalmente. Muito importante a gente pensar nisso, tá bom? E aí então existem vários tipos, né, de gás, vários tipos de combustíveis fósseis, né? O petróleo é muito importante a gente pensar, né? A gente estudamos sobre solo, a gente estudamos sobre relevo agora há pouco tempo. Então o petróleo ele é formado pelo soterramento dos micro-organismos, de animais, de vegetais, de ambiente marinho, onde o relevo ele se desgastou e ele sofreu transporte, aí ele foi e soterrou tudo. E aí essa região que soterrou tudo, que a gente chamou de bacia sedimentar, a gente pode encontrar o petróleo, a gente pode encontrar o gás natural, tá ok? Muito importante. Então a gente aproveita o petróleo como óleo diesel, como óleo combustível, como naftas e solvente, gasolina, asfalto, querosene, óleo lubrificante, né? Cada composição dele
E a cada temperatura que ele chega, ele modifica, tá ok? O petróleo, então, ele é bem importante porque ele vai gerar uma série de indústrias que são voltadas para a extração, para a distribuição, para a produtividade dele, né? E a partir de 1960, alguns países criam o que a gente chama de Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP. Qual era o objetivo? Alguns países como o Kuwait, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, o Catar, tá? Eles não tinham poder sobre a extração do petróleo, a distribuição e o preço. Na África a gente tem Angola, tem Argélia, aqui a gente tem, na América, a gente tem o Equador e a Venezuela com muito petróleo. Tanto é que eles fazem parte da OPEP. Então eles passaram a criar tipo um cartel onde eles passaram a precificar, retirar, refinar o petróleo, tá? Então o objetivo da OPEP foi esse, porque nós tivemos uma crise do petróleo em 1973, né, com a guerra do Yom Kippur entre árabes e israelenses. O que eles fizeram? Elevou a 400% o barril do petróleo. Imagine, se fosse $10, 400% disso. Né? Imagina o petróleo batendo lá $35. Imagine o petróleo batendo a $45, né? Então, eles passaram a tomar conta disso. Já a segunda crise do petróleo foi em 79, tudo na década de 70, tá? Guerra do Irã-Iraque, aumento do petróleo de 13 para 35 dólares em 1980, outra crise do petróleo. O que o Brasil vai fazer? Mais à frente, tá? Quando a gente estiver falando de energia no Brasil, a gente vai ver que o Brasil deslanchou numa energia muito importante proveniente da cana-de-açúcar. A gente criou o programa chamado Proálcool. A gente plantava cana-de-açúcar, a gente moía cana-de-açúcar e transformava ela em etanol. É uma energia limpa, polui menos, mais barato. Mas por que não usa no mundo todo? Vou deixar essa indagação para o aluno que vê esse vídeo falar comigo, professor, por que a gente não usa tanto etanol no mundo? Se você me explicar, 2 pontos, mas tem que ver o vídeo. Eu não vou avisar na sala de aula que eu tenho esse desafio no vídeo para vocês, tá bom? Me fala lá, por que o Brasil desenvolveu o etanol e por que o etanol não é utilizado no mundo todo, se é mais barato, se é menos poluente e se é uma energia renovável. Nunca vai acabar, porque eu vou estar sempre plantando cana-de-açúcar. Fala lá para mim, quer 2 pontos? Mole? É só me explicar, me chama lá no grupo, coloca lá no grupo, tá? Ou me manda no particular. E aí a terceira crise do petróleo, guerra de novo, a guerra do Golfo. Os iraquianos invadem o Kuwait, a gente vai falar isso mais à frente também. Os Estados Unidos interrompem a guerra, invade o Iraque, toma tudo, destrói tudo no Iraque, tá ok? Essa é a terceira crise. Então, primeira 73, segunda 79 e terceira 91. E aí, então, cada vez mais a gente dependente desse combustível que, teoricamente, dizem que vai acabar, ok? A gente tem a nossa maior reserva de petróleo do mundo é no Oriente Médio. A segunda é aqui no continente americano. A terceira é lá na União... Eu ia falar União Soviética, gente, desculpa. É lá na Rússia. Depois na África, né? Ainda tem, depois na América do Norte. A gente tem muito petróleo ainda, mas isso é energia poluente. Aumenta os gases que têm característica de absorver calor, gases de efeito estufa. Quanto mais calor na atmosfera, mais quente a gente vai ter a sensação térmica e isso prejudica a população, prejudica o ar, prejudica a qualidade de vida, ok? Então vamos pensar nisso, porque as reservas de petróleo, a gente precisa falar que das reservas de petróleo, uma camada anterior, né, a origem geológica semelhante à do carvão, eu tenho o gás natural, que vai ser responsável como combustível. Ele é menos poluente, ela é uma energia alternativa. A utilização de gás
é uma fonte de energia menos poluente do que o carvão mineral e do que o gás de xisto, do que o petróleo, tá ok? Então aí a gente começa a pensar, o carvão mineral é o mais tradicional combustível a ser utilizado, ocorre também em bacia sedimentar, muito parecido com a forma como acontece a produção há milhares de anos atrás do carvão, ou do petróleo, tá ok? E aí eu chamo vocês para observarem a aula de hoje, né? A gente fala um pouquinho do xisto, que é uma camada bituminosa, de profundidade, junto com o petróleo, tá? Então, a gente aprofunda isso na nossa aula, que vai ser daqui a pouco. Aguardo vocês, tá bom, gente?